Queridos, quero convidar você a agradecer aqui ao Ministério de Louvor por esse tempo tão tremendo de adoração ao Senhor. Eu confesso que um domingo longe da igreja já estava com uma saudade absurda. A gente tem a honra e a oportunidade de estar ministrando em outros lugares, mas a casa da gente é a casa da gente. Os filhos da gente, né? Não tem como você encontrar esse amor, você é amado, você é respeitado, mas quando você está em casa é o teu lugar, né? É o nosso ambiente. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Louvo ao Senhor por cada um de vocês, por tudo aquilo que vocês representam, por toda a verdade, toda a bênção, toda a dádiva que Deus tem nos dado de edificar algo neste lugar. Eu me sinto realmente um pastor muito abençoado por fazer parte dessa família, por poder... Oi, tira esse e põe aquele. Tá trocado. Parece até a cena do último culto que eu estava, mas não é, irmãos, é só uma coincidência. Troca microfone. Nós somos abençoados por estarmos juntos nesse lugar. Queridos, dia 2 de janeiro de 2022, Deus nos deu uma palavra para ministrar neste lugar. Nossa primeira mensagem oficial do ano. E o Senhor me trazia o tema, né? E eu falava sobre minha geografia, né? A minha geografia é território de promessa. E sobre esta palavra nós demos o início a uma jornada de um ano inteiro. E hoje nós estamos chegando basicamente ao final de um ano. E muitos códigos, muitas promessas o Senhor ativou na virada do ano que nós estamos ainda e no início do ano. E eu me recordo que o Senhor me fez, me alimentar por dias e dias a respeito desta palavra. E hoje, quando nós estamos, trazendo à memória esse texto, novamente o Senhor me fala a respeito de coisas que ainda estão guardadas e escondidas nesta palavra. Nós começamos um ano e estamos chegando na reta final, e eu não sei você, eu tenho feito um balanço e eu tenho feito uma reflexão de tantas coisas boas que nós vivemos, de como Deus é fiel em tudo que Ele está fazendo. Feliz por você que chegou, feliz por você que permaneceu, feliz por você que entendeu, e feliz por você que ainda está assimilando toda essa loucura de Deus. Não dá pra gente pegar isso numa medida só. São dias, semanas e meses, mas feliz por você fazer parte de tudo isso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Versículo 1. O Google faz isso comigo também, gente. Ele quer conversar, às vezes ele entra do nada e você fala, mas como que é isso? Não se sinta preocupado, porque isso acontece comigo em TDD, reunião, na casa dos irmãos, tá lá, daqui a pouco o Google começa a falar. Eu digo, mas qual é a tua? O que você veio fazer aqui? Fazer uma libertação, qual é o teu nome? Quem é o chefe que está aí? Capítulo 26, versículo 1. Diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fica na terra que eu lhe indicar. Habita nela, e eu serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência, olha o termo, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão
seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Versículo 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Amém? Pai querido, que a Tua palavra ministre os nossos corações nesta noite, e que de forma, Senhor, poderosa, o Senhor gere, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, uma medida completamente nova nesta noite. Eu sei, meu Deus, que nós estamos em reta, Senhor, de um período, de um calendário, Senhor, de um tempo, mas eu acredito, Senhor, que a Tua bênção está além do nosso tempo, Pai. Sei que as coisas que o Senhor tem reservada para cada um de nós nos alcançarão, Senhor, de forma tão graciosa. Por isso, Pai, abençoa o Teu povo e que todos nós estejamos receptivos às Tuas promessas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se assente, que essa palavra alcance a cada um de vocês que nos acompanham também em sua casa, em algum ambiente que você esteja. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra do céu para a sua vida e que coisas maiores serão geradas no Espírito de Deus. Gente, eu gosto sempre de buscar uma origem, uma nascente das coisas, porque quando a gente fala a respeito de estarmos passando por algo, ou experimentando um momento difícil na nossa vida, às vezes a gente acha que a gente nasceu numa família não muito privilegiada, né? E que a gente está colhendo algum tipo de plantio errado que alguém fez, e que essa é a nossa sina, e que isso que nós temos que passar, e é assim que nós temos que viver. Eu gosto muitas vezes de trazer a essência de pessoas que carregavam uma palavra de promessa, não só para os seus dias, mas para as gerações que viriam, para as famílias que ainda iriam ser formadas e geradas na face da terra. E um exemplo disso é o próprio Isaque, filho da promessa. Alguém que Deus disse ao seu pai Abraão, que estaria então concedendo a Abraão e a Sara, este filho viria como uma promessa de Deus. E a gente conhece a história de Abraão, de Sara, de Isaque, que na sua adolescência foi levado ao monte para ser sacrificado, e Deus lá naquele lugar se revela a Abraão como o Deus da provisão. Deus proverá, o Deus que estava ali, Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele interrompe o momento em que o próprio Isaque, o filho da promessa, seria sacrificado. Deus entendeu que Abraão amava muito mais ao Senhor do que ao seu filho, aquele filho que Deus havia prometido a ele. Mas a Abraão, Deus fez uma promessa dizendo a Abraão: todos que te abençoarem serão abençoados. Todos aqueles que tiverem o cuidado de olhar para você com olhos bons, essas pessoas serão retribuídas, serão abençoadas, serão, alcançadas pelo meu favor. Mas aqueles que se opõem ao teu caminho e que forem maus com você, e que te maldizerem, essas pessoas, elas receberão essa medida muito mais acelerada do que quando elas liberaram isso para a sua vida. Então Abraão, fique tranquilo, você não tem que comprar briga, você não tem que se sentir ofendido, ou magoado, ou prejudicado por alguém que não entenda o que você carrega, porque os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ou seja, você está guardado pela minha promessa, você está guardado pela minha bênção. E o que acontece, queridos, que o Senhor diz a respeito de algo que viria acontecer ainda. O Senhor estava prometendo para ele um herdeiro, o filho da promessa, Isaque, e o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma bênção que viria e alcançaria Abraão, alcançaria sua geração, mas alcançaria todas as demais gerações que ainda iriam nascer. Uma promessa que não morreria com ele, mas iria se estender pelos séculos dos séculos. Uma promessa eterna de Deus.
Por quê? Porque já havia um plano de Deus lá na frente, quando Cristo fosse ao Calvário, e erguido no madeiro e crucificado. Então ele retoma todas as promessas que estavam em Abraão e Isaac, e assim por diante. E então ele toma essas promessas e ele reparte essas promessas à igreja do Senhor, que somos nós aqui. Você está entendendo isso? Então é uma promessa que não morreu no Antigo Testamento, mas ela se renovou na cruz do Calvário, e o Senhor entregou a igreja e nos fez parte, herdeiros, ou ali então simplesmente aqueles que se tornaram herdeiro do herdeiro, para receber uma palavra que um dia foi dado no início, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então eu creio que existe uma bênção que paira neste lugar, e paira sobre a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus, e que acredita que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Agora Isaac, filho da promessa, não foi gerações depois, séculos depois, foi a primeira geração, filho de Abraão, está vivendo uma história muito parecida com a do seu pai. São ciclos. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida, elas são feitas de ciclos, estações. Por exemplo, em Lages, verão, inverno, 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 verão. Brincadeiras à parte. Não, verão, 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 um inverno. Mas o lagiano gosta de frio, então eu não posso dizer. Eu tenho que simplesmente dizer assim: venha frio, né? Eu estava te esperando. Mas a vida é feita de estações, ou melhor, de ciclos. Então você vê, né, no nosso calendário, no nosso ano, nós temos ali a primavera, o verão, o outono e o inverno. Você vê essas estações, elas vindo e indo e se repetindo ao longo das décadas, das centenas de anos e assim por diante. Agora existem ciclos na história do homem, da família do homem, na história de uma geração, da geração passada, que nós começamos a ver acontecer novamente. Isaac agora está vendo algo que aconteceu, porque o texto diz no início que estava acontecendo com Isaac o que aconteceu também com o seu pai Abraão. A história se repetindo. Sabe, queridos, tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Nós temos que aprender com os nossos antepassados, e nós temos que aprender com as nossas próprias experiências. É bom contar as histórias que os nossos pais viveram, que os nossos líderes, ou as nossas referências, ou os mentores, ou aqueles que de alguma forma influenciaram a nossa vida no passado, e dizer: olha, eu conheci um homem, e esse homem se posicionava assim, ele tinha uma palavra assim, ele agia dessa forma, eu aprendi muito com ele. Este homem viveu as suas histórias, suas experiências com Deus, e nos ensinou muitas coisas. Mas a grande verdade é que Deus não quer ser um Deus que se manifeste apenas por outras pessoas que se tornaram referências para nós. Deus quer se revelar a nós agora, nos dias de hoje, para que nós possamos ter as nossas próprias experiências com Ele, para que nós possamos aprender que o Deus do ontem é o Deus que se manifesta agora nos nossos dias, que o Deus que se manifestou lá nos dias de Abraão, agora é o Deus que está se manifestando nos dias de Isaac, o filho de Abraão. E sabe, este Deus que se manifestou nos dias de Isaac é o Deus que está se manifestando em nossos dias e está se revelando a nós. Porque a nossa fé não pode ser baseada ou simplesmente fundamentada num tempo passado. A nossa história e a nossa fé tem que ser fundamentada no que já aconteceu, no que está acontecendo e no que ainda acontecerá nas nossas vidas. Por isso nunca, tenha como perdido ou passado uma palavra, um tempo, um propósito, uma direção de Deus. Mesmo que um ano esteja encerrando, eu posso lhe dizer: a palavra de Deus é perfeita, o tempo de Deus é perfeito e nos alcançará. Entenda, quando Lázaro estava morto, não tinha mais o que fazer, mas quando Jesus chega, Ele mostra que está fora do tempo, ou antecipado no tempo, como queira entender. Ele nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora de estabelecer coisas poderosas, de restituir, de restaurar, de curar, de libertar, de operar maravilhas nos nossos dias.
E a gente simplesmente começa a olhar, meu Deus, o ano está terminando, e as coisas ainda não aconteceram. Ei, não aconteceu no seu tempo. Mas elas foram liberadas. Aí o que acontece? A fome vem para ensinar a Isaac. Já teve tempo de fartura na sua vida? E já veio tempo de sequidão, tempo de escassez, tempo de você ter que contabilizar o pouco, esticar o dinheiro. Tem gente que teve o dom, né? Falou, nossa, eu aprendi a esticar tanto nota de 2. Eu aprendi tanto a ser flexível. E a verdade é que a gente aprende muito mais no tempo de deserto. Deus se manifesta muito mais no tempo em que a gente está passando por um momento estreito do que nos tempos de festas e fartura. Porque Deus se revela como um Deus provedor, Deus se revela como um Deus de promessa, Deus se revela como um Deus presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é Deus. Agora Isaac está vendo a sua história acontecer da mesma forma. E sabe o que acontece? Ele lembra que o seu pai passou pela mesma coisa. E ele lembra que o seu pai buscou uma alternativa muito rápida. Sabe? E uma das coisas que eu quero te chamar a atenção nesta noite, nesta palavra, trazer à sua memória, porque tem alguém que tem um caderninho e tem anotações aí. Obviamente você nunca fala a mesma coisa 2 vezes. E os irmãos falam assim, pastor, o Misha pelo menos falou assim para mim algumas vezes, eu nunca vi o Senhor repetir mensagem. Eu falei, eu não repito. O Senhor sempre dá algo novo em cima do mesmo texto. Mas essa eu quero em particular tomar algumas chaves para que a gente chegue para o dia 31 com uma cabeça completamente alinhada e tranquila no Senhor, porque é isso que vai acontecer quando esse ano encerrar para nós, no calendário que nós estamos aqui, não no calendário correto, mas nesse que a gente está habituado. Quando chegar dia 31 e tiver a virada do ano e a gente entrar dia 1º de janeiro, dizendo assim, feliz ano novo galera, uhul, né? E todo mundo de branco, sei lá, usando amarelo para não sei o que, vermelho para aquilo outro. E aí, sabe que aquele povo, né? Uns pulam ondinha, outros comem carocinho e colocam no negócio e dizem assim, nossa, você tem que ter tantas sementes de uva para não te faltar dinheiro. Digo, gente, só trabalhar que dá certo. Só trabalhar que funciona. Deus honra, Deus abençoa quem se esforça. E quando chegar nesse período na virada, a gente se lembra de uma coisa: Deus, ele não está limitado ao tempo do homem. Deus é soberano sobre todo o tempo. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Então eu estou partindo para o encerramento desse calendário nosso, dia 31, com um coração esperançoso, porque muitas coisas Deus vai fazer transbordar ainda nesses dias e nos dias que virão. Porque promessa que Deus libera para o seu povo não morre, ela permanece, sabe, inviolável, ela está ali guardada, protegida pelo Senhor. Agora nós temos que fazer as escolhas certas, nós temos que tomar o cuidado de simplesmente entender que quando a gente se move pelo que todo mundo está se movendo, aí é o grande perigo de nós estarmos atrapalhando o tempo de Deus, ou seja, retardando um acontecimento na nossa vida. Porque Gerar diz o seguinte, em hebraico ela significa lugar de pernoite, um lugar que as pessoas passavam porque ela estava perto da fronteira do Egito. Então às vezes você estava viajando muito tempo, queria descansar, então você parava em Gerar, terra dos filisteus, em que o rei, né, Abimeleque, acho que é isso, se não me falha a memória agora, Abimeleque, né, ele reinava naquele lugar, carregava o mesmo nome do que estava nos dias de Abraão, mas não é o mesmo. Mas estava nos dias de Isaac e a história parece se repetir, as coisas começam a acontecer. E o que Isaac vê? Isaac vê uma multidão, sabe, rompendo a fronteira e indo para o Egito, porque o Egito é um lugar conhecido pela sua riqueza e pela fartura que tinha, mesmo que aquele período era um momento de fome, era um momento de escassez, era um momento que as pessoas estavam naquela frase, salve-se quem puder, quem pode mais chora menos.
Então está todo mundo indo embora, e o Senhor naquele momento vê que no coração de Isaac, ele está buscando um conforto, tentando dizer: o que eu faço pela minha família, o que eu devo fazer pelos meus servos, eu preciso tomar uma decisão. E sabe, quando você precisa decidir coisas na sua vida, essa é a hora que você tem que observar, querido, que muitas vezes tomar o caminho de facilidade não significa que você ir para um lugar de fartura, não significa que você ir para um lugar em que todo mundo está dizendo que é uma terra boa, que é um lugar seguro. Significa que você está indo para um lugar que Deus está dizendo: eu estou abençoando este lugar que você está indo, eu estou contigo neste lugar de fartura que você está desejando estar. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor, quando vê no coração de Isaac a disposição, a motivação ou a procura, e ele então lembra que o seu pai fez isso, ele está inclinado a fazer a mesma coisa, e Deus vem e diz: você não vai descer para o Egito, porque estando no Egito eu não posso fazer na sua vida o que eu quero fazer aqui neste lugar. Porque quando Deus vê um lugar de escassez, quando Deus vê um lugar de limitação, Deus vê um lugar propício para manifestar algo poderoso sobre as nossas vidas. Às vezes nós reclamamos que estamos passando por algumas coisas difíceis, e eu quero te lembrar de uma coisa: todos os momentos difíceis do povo de Deus, Deus se manifestou de forma poderosa. E então essa é a hora que Isaac precisa decidir o que o seu pai não decidiu. Essa é a hora que Isaac tem que fazer o que não estava no manual que ele pegou do seu pai. A referência, a informação, sabe, as coisas que já tinham acontecido. Ele teve que tomar uma decisão por sua própria obediência, escolha. E ele decide obedecer ao Senhor e ficar naquele lugar. E quando ele decide ficar naquele lugar, é interessante, queridos, que Deus sempre vai trabalhar algo dentro de nós. Sabe, quando você tenta buscar as situações mais fáceis para sair do problema com mais rapidez, muitas vezes você vai encontrar um não de Deus gigantesco, ou você simplesmente vai forçar a porta, e a porta está muito bem trancada e ela não vai se abrir. E essa é a hora que nós começamos a pensar que Deus simplesmente não está se importando com a gente, ou que Deus não está vendo o que nós estamos passando. E esse é o momento que muitas pessoas perdem sua visão, o foco, a direção, e começam a se movimentar por uma necessidade extrema, porque fome leva as pessoas a viverem um extremo, a necessidade, a ter que se sujeitar a uma condição muito desfavorável. Sabe que quando nós temos promessas de Deus, nós temos que acreditar que esta promessa, ela não está sofrendo nenhum tipo, sabe, de mudança ou de alteração, porque o momento de hoje é um momento difícil. A promessa, o propósito continua intacto, ele não está sofrendo, ele não está alterando, ele está firme, ele está pronto para manifestar algo grande da parte do Senhor para nós. Sabe que Deus está esperando que o seu povo, aquele que carrega uma palavra, aquele que acredita na promessa do Senhor, não comece a se mover porque você tem necessidades, então isso te leva de um lado para o outro. Mas você entenda que muitas vezes Deus vai te colocar numa terra como colocou Isaac, um lugar de pernoite, um lugar de passagem, dizendo para ele: ei, esse tempo de fome vai passar e eu vou mudar a tua história, e todos saberão que não foi simplesmente o acaso ou sorte, mas foi simplesmente a minha mão se estendendo sobre a tua vida, porque você carrega promessas dentro de você. E é nessa hora, queridos, que nós começamos a entender que para muitos casos era melhor não ter nenhuma palavra, porque nós poderíamos fazer como todo mundo faz, buscar as situações mais rápidas, mais simples. Mas quando você tem um propósito de Deus, de uma palavra de Deus, você tem que obedecer. E quando Deus fala não, quando Deus fala fica, você não vai como todo mundo está indo, a gente tem que entender que tem um propósito maior, porque a Bíblia diz que Isaac, ele era simplesmente um estrangeiro naquela terra, ele não possuía aquela terra, mas o Senhor estava dizendo para ele: se você ficar, eu vou te dar todas essas terras. Sabe qual que é a recompensa de você ouvir a voz de Deus? É que Deus nunca vai deixar você na mesma medida. A gente pode pensar que a gente está perdendo em primeiro momento, mas eu quero lhe garantir uma coisa: Deus nunca vai deixar a gente na mesma estatura, nunca
nunca vai deixar a gente na mesma medida. Deus sempre vai superabundar algo sobre nós. O Senhor sempre vai manifestar a sua bondade, a sua graça, a sua soberania sobre nós. Então, pensar que eu vou passar por um problema e obedecendo a Deus, eu vou sair dele como eu entrei, não. Você vai sair muito melhor, porque este é o tempo que Deus se manifesta na história das pessoas. Este é o tempo que Deus vai dizer assim: eu fui com teu pai, Moisés, eu sou com você. Você está entendendo que viver este propósito vai te levar a grandes coisas. O Senhor disse: olha, em ti, Isaque, filho da promessa. Então os filhos da promessa passam por lugares e por momentos difíceis. O que muita gente muitas vezes fala é o seguinte: pastor, depois que eu entrei na igreja, eu comecei a passar por um caminho estreito. Eu digo: bem-vindo, filho da promessa. Porque muitos acham assim: puxa, eu era assim no mundo, e agora que eu estou vivendo certinho para Deus, que eu estou caminhando, que eu estou consertando a minminha casa, que eu deixei as coisas erradas. Porque assim, eu sei quando eu vim para a igreja, eu sei quando eu conheci Jesus. Eu vim que nem aquela história do homenzinho torto. Afia um homenzinho, era uma casa ou era um homenzinho? Um homenzinho, né? Eu era esse homenzinho torto, cheio de coisas, né, erradas. E quando você abre mão das facilidades, você abre mão daquele ritmo que o mundo muitas vezes torna comum, natural, e você começa a viver algo incrível. Porque, gente, eu não sei você, eu entro nesse ambiente de adoração, não existe lugar igual. Não existe. Sabe, a gente sente Deus, a gente percebe a atmosfera de glória, a gente percebe algo soberano acontecendo. E eu digo, cara, não tem lugar nenhum no mundo que possa se comparar a isso que a gente vive na presença de Deus. Então, quando eu vim para Jesus, assim como vocês, eu posso dizer assim que nenhuma das coisas que lá antes me dominavam conseguiram acompanhar essa medida de presença, de graça, sabe, de alegria, que é estar na presença do Senhor. Então, sabe, o caminho começou a estreitar e eu comecei a perceber que certas vantagens ou regalias que eu tinha lá atrás já não estavam acontecendo, mas entendi que estar tendo a presença do Senhor, vivendo essa intimidade com Deus, era algo incrível. Eu nunca tinha experimentado isso em lugar nenhum da minha vida. O Senhor era comigo, e quando o Senhor é com a gente, nós temos que entender que mesmo tendo promessas, nós vamos passar por estreitos e momentos muito difíceis. E sempre quando a gente pensar num caminho fácil, porque o Egito é o símbolo do mundo, e nós sabemos que esse lugar é um lugar que tem seus prazeres. As pessoas dizem assim: o mundo é terrível. Não, amor, tem muita coisa no mundo que você fala assim: puxa, aquilo outro, sabe? Mas por que ele é prazeroso? Porque ele alimenta a carne, não alimenta o espírito. E então se torna um inimigo de Deus, porque aquele que é amigo, né, que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque são prazeres diferentes. Mas quando a gente conhece a verdade que liberta, quando você conhece, sabe, aquilo que de fato não é um prazer momentâneo, uma alegria momentânea, ou seja, que você está feliz agora, mas amanhã você está triste, depressivo, né, Sonil? Quando nós estávamos conversando ontem, que você vai para festas e baladas e de repente você está lá, você é a pessoa, você está se divertindo, todo mundo está curtindo, mas quando você entra no seu quarto, quando você fica sozinho, você percebe que você está num abismo, num buraco sem fundo, sem fim, e você descobre que aquele prazer, aquela euforia foi apenas um flash, um momento. Mas quando nós estamos em Deus, esta alegria é permanente, este prazer é permanente, esta sensação de estar sendo, sabe, guardado e protegido não é temporária, é permanente. Se nós estamos na luta, o Senhor está conosco na luta. Se nós estamos prevalecendo, o Senhor está conosco nestas conquistas. Então não é uma coisa que você está feliz agora aqui, e quando você chega em casa você está depressivo porque você não tem ninguém. Nós nunca mais ficamos sozinhos. Jamais o Senhor nos deixou em momento nenhum, mas Ele está dizendo o seguinte: você tem promessa. Como você responde aos momentos em que você está se movendo, querendo se mover pelas facilidades, se movendo por coisas que simplesmente vão resolver a fome, vai encher a barriga, então ninguém morre de fome. E o Senhor estava dizendo: eu não quero só que você mate a sua fome, eu quero te dar uma propriedade, eu quero te dar terras, eu quero reafirmar as promessas sobre a sua vida.
E então aquele lugar de pernoite, aquele lugar de passagem, aquele lugar que simplesmente era um ponto para se descansar até chegar à fronteira, e até atravessar a fronteira para o Egito, estava ali o lugar em que o Senhor disse e começou a abençoar Isaac. Porque quando nós decidimos obedecer em períodos de crises como ele estava vivendo, você começa a ver uma manifestação real de Deus na sua vida. O Deus que abre portas se manifesta, o Deus que dá livramento se manifesta, o Deus que está no tempo, que está no amanhã, que sabe de todas as coisas que nós nem sonhamos ainda, se manifesta na nossa história, porque nós conhecemos o Deus do hoje e estamos conhecendo o Deus do ontem, mas o Deus do amanhã, ele se manifesta quando ele vê filhos que decidem ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Então é muito difícil quando você tem que decidir coisas sérias na sua vida, e você então começa a ver que todo mundo está fazendo coisas simples ou buscando saídas imediatas, e Deus está dizendo: fica no lugar que eu te mandei ficar. Por quê, queridos? Porque quando Deus nos posiciona, quando uma promessa de Deus na nossa vida, sabe o que a crise e o problema vem fazer? Vem tirar você do foco, vem tirar você do lugar que Deus te plantou, vem tirar você do ambiente em que a palavra foi gerada no seu espírito. Então a coisa que mais o inimigo quer de você é arrancar você, te levar para os lugares onde existem outros tipos de prazeres, onde existem outros tipos de provisão, em que Deus não seja necessário, em que o Senhor não se revele, em que a mão do homem seja aparentemente mais poderosa que a mão de Deus. Então quando Deus disse fica, o Senhor sabia que no Egito ele iria matar a sua fome e cuidar da sua família, mas ali naquele lugar em que ele era um estrangeiro, o Senhor daria a ele propriedades, o Senhor o prosperaria, o Senhor mudaria a sua história. E eu pergunto: você está vivendo em Deus apenas para saciar uma necessidade, ou para viver uma história completamente restaurada? Porque é o que muitas pessoas fazem. Quantas correntes nós fizemos aqui na igreja esse ano, gente? Puxa na memória, por favor, me ajude. Pastor Maico, quantas correntes nós fizemos aqui? Uma média, a cada 2 meses, uma. Nós não fizemos nenhuma corrente. Por que não fizemos nenhuma corrente? Porque eu acredito que quando você descobre a manifestação de um Deus, ele não vai se manifestar em 7 elos, em 5 elos. Eu creio que Deus pode fazer muitas coisas em cima desses movimentos de fé. Mas sabe no que eu acredito? Eu acredito quando nós compreendemos a palavra de Deus e o Senhor nos ensina a ficar firmes no meio das tempestades e aguardar nele para que tudo se cumpra no tempo de Deus, para que a gente entenda que o Senhor não quer suprir uma necessidade, o Senhor quer cumprir um propósito na nossa vida. Cumprir um propósito na nossa vida. Agora o que o Senhor fala para Isaac quando ele está nesse lugar? Ele diz: Isaac, o seguinte, agora eu quero que você plante nesta terra. Gente, espera aí. É importante você entender que a linguagem do reino de Deus é diferente da linguagem do homem. Em crise, o que o homem faz? Quando o tempo ruim, o que o homem faz? Quando vem as limitações, o que o homem faz? Se segura como pode. Guarda, economiza, não gasta, sabe? Não oferta, não dizima, não faz nada. Porque ele fala o seguinte: olha, não me pode faltar o dinheiro amanhã, porque amanhã eu tenho que pagar a luz, porque depois da manhã eu tenho que fazer isso, semana que vem eu tenho que fazer aquilo outro. Como se ninguém tivesse essa preocupação. E sabe o que Deus fala para Isaac? Na terra de adversidade, porque Gerar era uma terra de adversidade, e Gerar também era uma terra que sofria com a fome. O Senhor mandou ele plantar naquele lugar, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai o quê? Colher. Sabe o que isso revela? Que Isaac precisava manifestar algo naquele lugar, segundo a sua fé, segundo aquilo que ele acreditava, porque ninguém planta se não acreditar que vai haver uma colheita. Não é verdade? Ninguém toma a decisão de mudar se não acredita que Deus é suficiente para restaurar a sua história.
Então quando você começa a caminhar num ambiente como esse, você percebe que Deus, Ele não só fez com que Isaac permanecesse naquele lugar, mas que Isaac tomasse a decisão de mudar o lugar que estava completamente estéril, estava completamente tomado pela mesma situação que todos os outros lugares, não tinha fruto na terra, e o Senhor mandou ele plantar num lugar de adversidade. Sabe o que isso representa para nós? Porque quando você carrega a promessa de Deus, não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Isso vem contrariar algumas pessoas que estão dizendo o seguinte: olha, quando eu tiver uma oportunidade melhor, eu quero abençoar os pobres. Mentira. Você está enganado. Esses dias eu passei agora passei no mercado e estava lá um casalzinho, que eu sempre vejo lá. Ela olhou para mim, deu um sorriso, tinha uma janela, um zagueirinho. E ela sorriu para mim, eu sorri para ela. Eu falei: ô minha querida. Aí ela deu um sorrisão. Você me dá uma caixa de leite? Eu digo: é para já. Eu já volto, vou ali ordenhar a vaca e já venho. Fui lá no mercado, ordenhei a vaca. Aí cheguei lá, tinha um senhor que tinha entregado uma marmita para eles. Aí quando eu entreguei a caixa de leite, ela não estava feliz pela marmita, mas quando ela viu aquele pacote, aquela caixa de leite, ela abriu outro sorrisão. Falei: pronto, a vaca está ordenada, está aqui o leitinho. Aí aquele senhor viu que a gente tinha feito algo também como ele decidiu fazer. Ele agradeceu, perguntou meu nome: o Senhor te abençoe. Eu falei: amém, Deus abençoe vocês também. E eu percebi que aquele pequeno gesto não resolveu a história daquela família, mas naquele momento eu pude proporcionar algo no coração daquela mulher. Talvez a resposta de uma oração, talvez o momento que ela disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me atenda. A gente está com necessidade, eu estou com vontade disso e eu não tenho condições. E de repente chega não só uma caixa de leite, mas chega um almoço. E eu acredito que aquele dia foi um dia extremamente muito abençoado. Talvez a gente não tenha muito para fazer pelos outros, mas o Senhor sempre coloca uma semente nas nossas mãos para abençoar a vida de alguém, para ministrar o coração de alguém, para mudar o dia de alguém. Sabe, são pequenos gestos que começam a mudar o lugar que nós estamos. Nós somos influenciadores de ambientes, sabe? Nós somos aqueles que chegamos numa terra seca, e Deus, quando vê uma terra seca, Ele diz: eu estou querendo abençoar alguém. Hoje eu estou com vontade de abençoar uma família. Hoje eu estou com vontade de abençoar um jovem. Hoje eu quero abençoar um povo. Sabe, quando a gente chega naquele lugar que você vê que todo mundo está se retirando, Deus fala assim: é nesse lugar que você vai plantar, é nesse lugar que você vai semear, porque é numa terra de adversidade que você vai revelar o Deus que você serve. Porque não é o ambiente que dita as regras, não é o ambiente que vai dizer se você pode crescer ali ou não pode crescer ali, mas quando você tem a bênção de Deus, escute isso: quando você tem a bênção de Deus na sua vida, não importa o lugar aonde você coloca a planta dos teus pés, ali a bênção do Senhor é ordenada, ali a mão de Deus se manifesta. Porque nós não somos movidos por ambientes, nós somos movidos por uma palavra, nós somos movidos por uma promessa, nós somos movidos por um propósito do céu. E é por isso que Deus é especialista em nos levar em ambientes de adversidade, lugares em que não plantaríamos se não tivéssemos uma palavra de Deus. E Isaac planta naquela terra, porque a palavra de Deus, o reino de Deus é assim: você precisa lançar a semente, você precisa entregar algo bom, para que Deus então comece a abençoar. É como um ato profético. Sabe, quando eu vim aqui nesse altar hoje ofertar, eu dava tapa nessa madeira aqui, dizia: Senhor, nunca vai apagar o fogo desse altar. Então, se você queria saber o que eu orei aqui, eu estou contando para você. Curioso. O que o pastor está orando lá? Deve estar pedindo perdão pelos pecados também. Mas o que ele está orando? E quando eu vi a minha mulher do mesmo jeito, eu digo: eita glória, casei com uma labareda, Jesus.
Eu pulando de um lado, ela pulando do outro. Digo, é essa, os vovozinhos, olha, a 1000 por hora, só celebrando na presença de Deus. E chegamos nesse altar e o fogo torrando e pegando. E eu disse, Senhor, eu estou aqui ofertando, eu estou semeando. E eu declaro que neste altar, neste lugar, o fogo não vai se apagar. O fogo não vai cessar. Sabe por quê, queridos? Porque eu acredito, quando há sacrifício, sabe, é porque existe um altar preparado. E quando existe um altar preparado, o sacrifício está em cima. O fogo de Deus se manifesta. Eu acredito que o Senhor tem dado a nós a oportunidade de mudar o ambiente que nós estamos, a família que nós estamos, a empresa que nós estamos, os lugares que nós estamos, porque a promessa de Deus não está numa terra, a promessa de Deus não está numa estrutura, a promessa de Deus está viva dentro de nós. E é por isso que quando você entra num lugar, por mais difícil que ele seja, se você crê na promessa, Deus vai mudar aquele lugar. Porque é isso que muda a nossa sorte. É isso que faz com que a diferença seja grande. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que naquele ano, ou seja, naquele mesmo ciclo de tempo, preste atenção nisso aqui, gente. Eu sei que estou fazendo bem, um dia na minha vida eu vou colher. Fica tranquilo, que não vai demorar a eternidade, você não vai morrer para os outros colher. Seus filhos vão herdar muitas bênçãos que você está plantando hoje. Eu já falei para vocês que todo ano eu oferto pelos meus filhos. Eu faço ofertas pelos meus filhos. Hoje, completo e faço pelo meu neto, que é como um filho também. Então quando eu vou no altar, eu vou lá semeio o mesmo valor pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha nora que é filha, pelo meu neto, né? Eu chego no altar e digo, Senhor, eu estou semeando pela minha casa, porque eu conheci um homem na Bíblia. Como é que era o nome daquele que ofertava pelos filhos? Jó. Como podes adorar? Jó. Porque Jó ofertava pelos seus filhos, assim, se por um acaso, Senhor, os meus filhos pecarem, eu estou sacrificando por eles, eu estou guardando eles. Eu disse, eu faço isso pelos meus filhos, porque eu entendo o seguinte, tem coisas que eu vou colher aqui, mas tem coisas que os meus filhos vão colher. E sabe, os nossos filhos precisam ir muito mais alto, muito mais longe e prosperarem muito mais do que a gente. É por isso que eu amo ver a igreja rompendo. É por isso que quando eu vejo essa rapaziada aqui, derretendo para Deus, eu digo, eu nem preciso voltar lá em cima, Senhor. Não tem necessidade. Fiquei 1 ano e meio já esfolando a garganta sozinho. Agora tem uma equipe violenta. Por que eu vou me meter para estragar o que está bom? Compreende? E está chegando gente que diz assim, pastor, eu faço isso, faço aquilo. Eu digo, eita glória, 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 glória. Eu fico feliz por quê? Porque eu penso o seguinte, Deus a cada dia está revelando o seguinte, que as coisas que antes não geravam um resultado nessa proporção, está acontecendo num ritmo muito acelerado, porque no mesmo ciclo, no mesmo tempo, Isaac colheu 100 por 1 aquilo que plantou naquela terra. Então quer dizer que aquele ambiente de fome e de escassez se transformou num ambiente de fartura e de prosperidade. Tá bom para você ou não? Tá bom para você? Você vencer aonde você estava sendo vencido? É legal ou não é legal isso? Mas isso é fruto de obediência. Isso é fruto de você ter experiências com Deus e ouvir a Deus. E entender que Deus, Ele está sendo fiel à sua palavra. E Deus está nos desafiando a viver algo maior, algo novo. E eu quero terminar esse tempo de palavra e reflexão dizendo o seguinte, que ele começou a crescer tanto e prosperar tanto e se tornar tão relevante naquele lugar, que as pessoas que antes eram poderosas começaram a ver que ele cresceu muito mais do que eles cresceram e se tornou muito mais poderoso do que eles eram, e perceberam uma coisa, que antes aquele que poderia ser simplesmente aprisionado com facilidade, dominado com facilidade, influenciado com facilidade, agora se tornou um influenciador, se tornou alguém de relevância no lugar, se tornou alguém que as pessoas se espelhavam e diziam, olha, eu quero ser que nem Isaac, eu quero viver debaixo dos cuidados dele, porque ele é um homem justo, porque ele tem a bênção do seu Deus, porque ele, aonde coloca as suas mãos, as coisas acontecem.
porque quando ele chegou neste lugar, não tinha nada, não era nada, e um ano depois, tudo se transformou em um ambiente de provisão. As famílias se alimentaram, não só ele, mas todos que vieram até ele, sabe? E ele começou a crescer, e a crescer, e a crescer, e a crescer. E sabe o que acontece? Quando você começa a crescer num lugar em que não pode mais, sabe, te impulsionar mais, a Bíblia diz que o próprio crescimento e a própria bênção que estava na vida de Isaac fez com que ele migrasse para um outro lugar. Pega essa chave aí, se você está entendendo a palavra nessa noite. Nunca vai haver um lugar de limitação, porque quando Deus começa a te fazer romper, e o lugar já não pode ter a mesma aceleração, Deus vai te colocar num outro ambiente para que você não diminua, você cresça. E quando eu entendo isso, sabe o que eu percebo? Deus nunca vai deixar a minha vida cair numa rotina. Sempre Ele vai dizer: meu filho, em mim as coisas são completamente renovadas. Você nunca vai encontrar o fundo, você nunca vai encontrar o limite. Eu sempre vou revelar a você coisas novas. E você já sabe que aí Ele vai e começa a desentulhar os poços, Ele começa a viver coisas poderosas, e Deus começa a dizer: olha, não tem caminho fechado para você, não tem poço entulhado, não tem, sabe, sabotagem do inimigo. A bênção está contigo. Se você está aqui, a bênção está aqui. Se você está nesse lugar, a bênção está nesse lugar. Então não é o lugar que te abençoa, sou eu que te abençoo, sabe? Não é um poço que foi tomado que te impede de crescer. Deus é um Deus de manifestações, e eu quero que você nesta noite receba isso no seu espírito. Se alguma forma, em algum momento, você foi tomado, ou tirado, arrancado, ou impedido de viver o melhor de Deus, não se preocupe. O homem pode ter tirado várias coisas externas da sua vida, mas a promessa de Deus está guardada dentro de você. O propósito de Deus está vivo dentro de você, e não é porque você está passando por um momento estreito, difícil, que os valores e princípios que você carrega serão definidos por essa estação, porque o que você está carregando é superior a este tempo. Então, queridos, filhos da promessa vão conhecer os caminhos e os dias de escassez. Eu já conheci alguns. Eu já passei por alguns. E todas as vezes que eu passei por isso, eu aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido antes. E muitas vezes a gente não quer passar por isso. Eu estava falando para o irmão aqui, eu fiquei 1 ano e pouquinho andando a pé. Ah, pastor, eu ando a pé sempre. Quando você nunca teve essa questão de uma necessidade de um carro, ou nunca teve, né, que ter um carro e depois passar por isso. Eu não fiquei na opção de não ter um carro, porque eu queria ficar fitness. É porque simplesmente o extremo chega, você entra num colapso que você simplesmente não tem o que fazer, e a tua história começa a entrar num funil de limitações. Então, quando você passa por um tempo de extremo, você descobre, não é o Deus do ontem, você conhece o Deus do agora, que chega e te surpreende, e que se manifesta com favor, graça e misericórdia na tua vida. Um dia, uma semana, um mês, meses, e Deus está ali, ó, se revelando, se manifestando e dizendo: eu vou te abençoar. E é tão maravilhoso isso, sabe por quê, queridos? Porque algumas pessoas vão olhar e dizer assim: ah, você sempre teve sorte na vida. É, sorte das sortes, né? Chamada Jesus, Senhor dos senhores, o Deus que nunca desampara. Sabe o que a gente aprende nessas horas? Que você
você jamais vai ser igual aos outros. Que o teu momento de viver os extremos é para te mostrar e para se revelar através de você o quanto de Deus você carrega dentro da sua vida. E essa é a hora, queridos, que você descobre que é só uma chuva, é só uma pernoite, é só uma passagem. Porque Gerar, por mais que o Senhor nos abençoe nesse lugar, o Senhor está dizendo: eu tenho coisas maiores para fazer na sua história. Então, quando tudo começa a ser novo, você vai aprender, queridos, que você nunca vai ter mais medo de dizer assim: vai faltar amanhã. Isso não existe mais. Mas e se eu der esse passo de fé, será que eu vou ficar numa situação difícil? Tu vai passar por um periodinho assim, esticar a notinha de 2. Mas você vai descobrir o seguinte: que Deus nunca vai te deixar na mesma medida. Deus nunca vai permitir que você semeie numa terra de adversidade e você venha colher a mesma medida que você semeou. Jamais. A palavra fala que ele colheu 100 por 1. Ou seja, se ele colocou ali 1 milhão de sementes naquela terra, quanto ele colheu naquele ano? Porque Deus é um Deus que vai além daquilo que nós fazemos. E nós precisamos acreditar, queridos, que não vai faltar amanhã. Pastor, eu estou atravessando, estou preocupado. Pode ficar preocupado, mas despreocupa já. Porque eu não sei o que eu vou fazer. Você não sabe, Deus sabe o que está fazendo. Você só precisa confiar nele. Entendeu? Não deixa que isso altere o seu humor por muitos dias ou por muitas horas. Não deixe isso que te coloque num ambiente, sabe, de insegurança. Como que vai ser amanhã? Vai ser amanhã como foi ontem, como foi há 5 anos atrás, como foi naquele período de crise que Deus se manifestou no nosso passado. O Deus que nos curou, o Deus que nos libertou, o Deus que nos livrou da morte na estrada, o Deus que abriu uma porta quando nós não tínhamos nenhuma aberta. Sabe, aquele Deus que lá atrás Ele se manifestou com um favor, que bateram na porta e diz: olha, Deus me mandou aqui, Deus falou comigo, eu estava orando por você. Ei, olha, eu estava orando aqui na mata e Deus me entregou uma palavra a teu respeito, e Deus trouxe uma palavra para você. Sabe, esse Deus que se manifestou lá atrás dizendo: olha, você não está sozinho, eu sou teu provedor, eu sou teu abençoador, eu sou teu juiz, eu sou teu governo, eu sou a sua autoridade. Sabe, esse Deus lá do passado está dizendo: eu não mudei, eu vou ser contigo amanhã, uma medida muito mais generosa do que eu fui ontem na sua vida. Então eu digo para minha esposa sempre assim, né? A gente fala assim, algumas pessoas perguntam assim: e aí, pastor, como é que tá as coisas? Eu falo: não sei. Tá benção. Mas tá benção. A igreja melhorou? Eu digo: tá boa. A igreja é muito boa. Mas melhorou? Eu não sei dizer o quanto melhorou. Eu me desapeguei disso desde o dia 7. Dia 5, dia 7 do mês de junho de 2020. 7 de junho de 2020. Quando foi colocado a bênção sobre nós como pastor da igreja, dizendo: a partir de hoje você será pastor dessa igreja e o Senhor será contigo. Desde aquele dia em diante eu entendi uma coisa: é Deus fazendo, é Deus estabelecendo, é Deus gerando. Sabe, a gente passa por coisas difíceis, mas isso não muda a palavra de Deus na nossa vida. Eu acredito que hoje está top demais, mas amanhã vai ser surreal, vai ser fora da curva o que Deus vai fazer, porque Ele é Deus e a sua palavra se renova todas as manhãs. Amém? Quero te convidar a ficar em pé neste momento.
Terça-feira passada nós estávamos falando aqui no TDD, e eu estava dizendo o seguinte para os irmãos aqui, né? Eu disse, gente, Deus entrega grandes coisas para pessoas imaturas. Isso gerou um espanto no coração de alguns. Como assim? Não. Outros não falaram nada, mas ficaram assim, o pastor endoidou. Onde já se viu Deus vai dar algo grande para alguém que Deus dá. A palavra Ele entrega. Por exemplo, nós temos uma palavra aqui de milhares de pessoas. Aí nós estamos chegando no final do ano e dizemos, Deus não fez. Estou de mal com Deus. Representando o pastor quando está de mal com Deus. Pequenininho. Porque eu vou deixar de fazer aquilo, porque eu desisto daquilo, porque eu não vou me esforçar mais, porque eu não vou fazer mais isso. Parece uma criança mimada, beiçuda. Tô de mal, Belém, tô de mal. Porque Deus não fez, e Deus disse assim, eu já não te dei a palavra. Eu digo pro meu neto às vezes, eu já não prometi que eu vou fazer? Prometeu, e quando eu prometo eu cumpro. Então fica de boa na lagoa, que vai dar tudo certo. Mas ele parece que não se dá por convencido, fala assim, ô Babo, de novo, cara, eu não prometi, e o que eu prometo eu não cumpro pra você, cumpro. Então relaxa, mano, vai assistir uma TV, fica tranquilo que eu vou honrar o que eu prometi pra você. Mas ele fica naquela, sabe, naquela ansiedade que parece que aquela pergunta que ele acabou de fazer há 3 minutos atrás, parece que passou 3 horas para ele. Ele vai e pergunta de novo. Sabe, e ele fica até que aconteça. E quando demora para acontecer, eu vejo que ele fica beiçudo, ele fica meio amuado, ele fica meio triste, como se não fosse acontecer. E aí quando menos ele espera, aí ele fica faceiro, contente. Gente, eu tenho aprendido com Deus que aquilo que você promete para um filho, você precisa cumprir. Aprendi com Deus isso. Porque Ele é um Deus que promete e Ele cumpre o que Ele promete. Você está entendendo isso? Então não fica aborrecido porque ainda não aconteceu, porque Deus está te levando a um caminho de maturação. Ele está alicerçando a sua vida para te fazer alcançar e viver o propósito. Se não chegou ainda, não é culpa de Deus, é que você está sendo alinhado para viver a palavra. Ele te entregou coisas grandes, mas você ainda não cresceu o suficiente para tomar posse dela. Fez isso com José, fez isso com Davi, fez isso com muitos outros na Bíblia. É o tempo de você crescer com a palavra. Quando você chega à estatura perfeita, ninguém segura a mão de Deus. Vem com tudo sobre a tua vida e acabou-se a história. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Então eu não estou trabalhando pelo que Deus simplesmente falou. Estou trabalhando para viver o tempo e o alinhamento para que as coisas aconteçam. É por isso que semear em terra de adversidade é muito importante para você nesta noite. Não faça só porque Deus está tornando visível as coisas para você. Continue fazendo porque você está no caminho certo. Continue acreditando, porque Deus não vai só te dar uma plantação, Ele vai te dar as terras aonde a plantação está sendo feita. Você vai romper neste lugar, Ele vai te dar autoridade sobre ambientes que antes eram ambientes de limitações. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua vida. Amém? Coloque a sua mão assim no alto da sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua igreja, eu quero declarar sobre os teus filhos nesta noite. Deus, não existe coisa melhor, Senhor, que sermos portadores de uma palavra poderosa, de um propósito, Senhor, maior do que nós. Porque é isso que o Senhor tem feito com esta casa de oração, é isso que o Senhor tem feito com as famílias que estão neste lugar. O Senhor tem dado, Senhor, palavras muito maiores do que nós.
E muitas vezes, Senhor, nós passamos por ambientes de limitações, de escassez, de necessidades, e nisso tudo o Senhor está nos ensinando como não se mover por necessidades, como não se mover, Senhor, por coisas que nós vamos precisar temporariamente, mas o Senhor nos ensina a nos movermos por uma palavra, por um propósito, por uma verdade que é soberana, é fiel e é poderosa em nossas vidas. Por isso, neste tempo, Senhor, eu oro pela tua igreja, por esta mulher, por este homem, por este jovem, Senhor, que está com a mão em sua cabeça, Senhor, recebendo esta oração, porque ela não é uma oração coletiva, ela é uma oração individual, ela é uma oração pessoal, Senhor, e nós declaramos sobre a vida dos teus filhos, Senhor, e não importa o tempo em que o Senhor liberou algo maior sobre a vida deles, eu quero declarar, Senhor, todo trabalhar, todo agir, todo manifestar do teu propósito, do teu Espírito, da tua palavra, Senhor, sendo estabelecida, fortalecida e ativada dentro de cada um dos teus filhos, Pai. E eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que todo lugar de escassez e de limitação, Senhor, que tem muitas vezes frustrado a fé, Senhor, a alegria, a expectativa dos teus filhos, eu quero dizer, meu Deus, é neste lugar que os teus filhos vão vencer, vão romper e vão ser reconhecidos. Eu declaro, Senhor, que toda adversidade será, meu Deus, vencida pela palavra soberana do Senhor. Deus, capacita a tua igreja, fortalece os teus filhos, alinha-os agora, Senhor, a estarem, meu Deus, olhando para as coisas que de fato não funcionam, e sejam boca de Deus, profetas de Deus, para declarar, meu Deus, a mudança, Senhor, deste tempo, limitações sendo quebradas, enfermidades sendo vencidas, Senhor, o nível, Senhor, de conhecimento ou de fé sendo, meu Deus, nutrido pela tua palavra, Senhor, vícios sendo quebrados, Senhor, famílias sendo restauradas. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que aquilo que o Senhor liberou sobre os teus filhos, Senhor, se cumprirá para a tua glória, porque eu creio, Senhor, que a tua bênção, ela não se limita à minha vida, mas através da minha vida, ela vai alcançar a muitas pessoas, assim como eu sei, meu Deus, que todos os teus filhos e filhas que estão neste lugar, serão tremendamente abençoados por ti, renovados por ti, fortalecidos pela tua palavra. Então eu declaro, Senhor, assim como o Senhor se manifestou nos dias de Isaac, Senhor, venha, Senhor, com a tua manifestação, com a tua graça e com o teu favor sobre cada família, sobre cada pessoa neste lugar, Senhor, e em nome de Jesus, tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo, Senhor, que se coloca, Senhor, como um impedimento de passagem, eu declaro em nome de Jesus, quebra estas cadeias agora, Senhor, desfaz todas estas limitações, Senhor, derruba, Senhor, as portas que já eram para estar abertas há muito tempo, Senhor, haja, Senhor, uma liberação, Senhor, um destrave agora do teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que toda palavra, Senhor, que persiste em se opor à tua vontade, caia por terra no nome do Senhor Jesus. E eu declaro sobre a tua igreja, eu declaro sobre esta família, eu declaro sobre este homem, eu declaro sobre os teus filhos, homens e mulheres de propósitos, Senhor, estabeleça, Senhor, a tua vontade, ela seja soberana, ela seja soberana sobre cada uma dessas famílias, sobre cada uma dessas pessoas, Pai. E no nome de Jesus, nós queremos aqui afirmar nesta noite que nós não vivemos segundo o tempo do homem, nós vivemos segundo o seu tempo, Senhor. E nós cremos que o tempo do Senhor é perfeito sobre as nossas vidas. E eu declaro, Senhor, que nenhum dos teus filhos ficarão, Senhor, frustrados, envergonhados, mas serão, meu Deus, abençoados, fortalecidos e empoderados pela tua palavra. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos.